Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar uma lista de coisas que, na minha opinião, somente o Galaxy S23 Ultra ou um Android top de linha pode fazer por você. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então depois do vídeo sobre as coisas que somente o iPhone 14 Pro pode fazer por você, eu resolvi gravar o mesmo vídeo. Eu já tinha feito isso no passado, só que agora falando do Galaxy S23 Ultra. Serve para outros Androids top de linha, mas estou falando dele porque ele ainda tem a questão da caneta, tá? Que nenhum outro Android, né, tirando o Motorola, mas só uma versão vendida lá fora que saiu com a canetinha não chegou aqui no Brasil. Tirando esse aparelho, não tem concorrentes, e com relação ao zoom de 10 vezes também sem concorrentes. Então, vamos falar um pouco desse aparelho aqui, o que ele entrega e que nós não conseguimos ter no mundo, né, da Apple, vamos dizer assim. Primeira coisa, tá? Isso é uma opinião muito particular minha, tá, gente? Deixar bem claro. Primeira coisa, a tela mais quadrada. Isso aqui não é uma unanimidade, nem todo mundo gosta dessa tela quadrada, mas o fato é que ela entrega um campo de visualização maior. Então, inclusive, se você for jogar ou consumir conteúdo, você vai ter uma proporção de tela muito mais interessante, tá? Então, primeiro ponto para mim é a proporção da tela, o tamanho da tela e o formato dela. Isso acaba favorecendo um ponto que é muito interessante e que também o nosso amigo aqui Android entrega e o iPhone não entrega, que é a questão da multitela, tá? Então você consegue, vindo aqui, ó, você consegue pegar, colocar a exibição de tela dividida e colocar um outro aplicativo aqui do lado, tá? Então vamos deixar aqui o de notas. É um tamanho satisfatório, não é que puxa, tá pequeno, é uma tela muito apertada, não é, gente, é uma tela que dá para consumir conteúdo aqui, ó, fazer sua leitura e fazer as suas anotações, por exemplo, aqui, né, então eu consigo ler aqui e escrever um roteiro, se eu precisar escrever do outro lado, então assim, e com a caneta, então aqui eu mostrei o combo que dá para fazer aqui e que não dá para fazer nos aparelhos da Apple. Então, essa questão da multitarefa, ela tem um tratamento muito mais interessante, inclusive você pode mexer aqui no tamanho conforme for mais interessante para você, e você tem uma multitarefa muito legal com tela dividida. Isso aqui me leva também para o outro ponto, que é a questão do Samsung DeX. Tá? Você consegue, seja com um cabo HDMI ou até pelo ar, né, sem precisar, só com a conexão sem cabo, vamos dizer assim, para facilitar, você consegue conectar com qualquer monitor ou com sua TV e criar ali um ambiente desktop. Então você tem ali uma simulação, né, um desktop, claro, tem as suas limitações, mas dá para fazer muita coisa para o trabalho de 90% das pessoas, desde que você não seja um editor de foto, vídeo super pesado, ou um programador ou desenvolvedor. Eu acho que aí dá para você fazer o trabalho, para muita gente dá para fazer o trabalho sossegado com o modo DeX sem precisar de um computador. Então é um outro ponto que nós temos aqui no aparelho da Samsung e nós não temos no iPhone, tá? Bom, seguindo em frente, vamos agora para a parte das câmeras, tá? Eu gosto mais da gravação, gostava, né, até outro dia, muito mais da gravação de vídeos do 14 Pro. Mas eu senti que esse aparelho chegou bem mais perto. Tem vídeo que assim tá excelente, eu não tenho mais aquela sensação, né, de olhar e ver ali o meu rosto, a parte que está mais escura, que está com menos luz, com ruído, não tem mais isso, tá? Melhorou bastante. E aqui, continuando nas câmeras, ter um zoom ótico de 10 vezes é muito, muito útil, tá? Então você tem zoom de 3, zoom de 10, tudo ótico, tá? Então isso não tem no iPhone e realmente é muito, muito interessante. Outro ponto que vale a pena, é o óbvio, mas vale a pena lembrar. Aqui você consegue, veja o meu caso, eu estou usando com um Mac,
tá? Eu consigo fazer o meu trabalho com a ajuda do pacote da Microsoft, mas poderia ser algum outro. Eu consigo começar a fazer uma nota aqui, um texto, uma planilha, uma apresentação e terminar no computador e vice-versa, tá? Como se fosse no ambiente da Apple, só que com uma vantagem. Como eu estou usando o pacote da Microsoft, eu consigo usar esses aplicativos que eu comentei com vocês no Windows. Então, se amanhã acontecer qualquer coisa com o Mac, eu quiser, de repente eu quero migrar, eu não quero mais ficar com o Mac porque está muito caro. E tá mesmo. Então, amanhã eu posso fazer essa migração e não vou sentir a perda como eu deveria sentir, porque esse cara aqui, seja com aplicativos de terceiros ou não, ele conversa super bem com o Windows. E aí também quem gosta da Apple vai falar, não, mas o pacote Microsoft vai rodar em qualquer um. Sim, vai rodar em qualquer um. Só que aqui eu tenho a vantagem de poder transferir os dados pelo ar. A mesma coisa que eu faço hoje com o iPhone, eu faria com o Android, só que no Windows. Coisa que não acontece se eu tiver com quiser usar o Android, o iPhone, e um AirDrop, por exemplo, não vai rolar da mesma forma, entendeu? Então, tem uma flexibilidade um pouco maior. Bom, para a turma da liberdade de fazer o que quiser. Aqui nós temos várias opções, até muito mais opções de widgets. Então, widgets e customizações do aparelho, você tem muito mais, inclusive tem as soluções inteligentes, né? Você tem como utilizar de uma maneira muito mais interessante, ó, e super fácil. Então, mandou aqui, ó. Deveria ter subido, né, meu filho? Mas aqui é gravado, mas é ao vivo, né, gente? Então vamos tentar de novo aqui. Porque eu falei que é fácil, tem que ser fácil, né? Pronto. Então tá aqui sugestões inteligentes, só para citar um exemplo. Então é muito fácil customizar, usar temas, usar papel de parede. Então assim, papel de parede é fácil, mas aqui, ó, você acaba tendo muito mais possibilidades de uso. Olha, parecem quase infinitas, né, comparado com o aparelho da Apple de customização. Então aqui você ganha muito nessa parte de customizar e deixar o aparelho com sua cara. E no final das contas, eu acho que você tem um ganho de produtividade muito grande quando você usa esse aparelho, especificamente esse aparelho. Você tem a canetinha, você tem a tela dividida, você tem uma câmera que é versátil, é mais versátil, pode não ser a melhor em todas as situações, mas ela, pelo menos comparado com a Apple, é a única que tem 10 de zoom. Eu acho que até no mercado é a única que tem 10 de zoom ótico. Então, você tem uma série de coisas que esse aparelho entrega e entrega muito bem. Tá? Aonde que tem alguma perda, tá? Você vai ter em aplicativos de música, eu sei que nem todo mundo usa aplicativo de música. Tem algumas opções? Tem, mas você não vai ter, por exemplo, a opção da Korg, que é excelente, está muito evoluída e muito completa, tá? Então você não vai ter isso, você não vai ter ali a integração tão forte, obviamente, com os produtos da Apple. E você não vai ter a questão de vídeos, principalmente vídeo. Em foto até está um pouquinho melhor, mas vídeos tão fluidos, tão bons em uma rede social, por exemplo, como o Instagram. Então você vai ter um pouco menos de fluidez e até um tom de pele diferente, um tom ali, uma imagem diferente. É gosto, pode ser frescura para muita gente, mas quem trabalha com rede social sabe que tem sim uma diferença. Está cada vez menor, sim, mas existe uma diferença de fluidez e de, sei lá, como é que eu vou explicar para vocês, mas parece que a entrega da Apple é um pouco mais fluida, com uma resolução maior e com uma nitidez maior, sabe? Uma imagem no final um pouco mais bonita. Ah, vai ficar horrível se comprar esse aparelho? Não, a diferença, como eu disse, está diminuindo, mas ainda é notável, tá? Ainda é notável. Lembrando também que eu uso os dois aparelhos e eu estou
pouco me lixando se um é melhor do que o outro. Eu não estou defendendo ninguém porque eu tenho os dois, eu não preciso defender nenhum. Eu posso andar com um em cada bolso e usar para o que eu quiser cada um. Não faço isso na rua, eu ando um por vez, mas assim, eu não tenho por que puxar a sardinha para um lado ou para o outro, porque eu posso usar os dois e alternar o uso. Ah, vou trabalhar com um aplicativo de música, é só pegar o iPhone e colocar aqui. Ah, eu quero uma tela dividida, eu quero mais produtividade, eu quero usar caneta, eu pego esse aparelho. Então, para mim, pouco importa. Eu realmente consigo falar o que cada um tem de bom, porque eu não defendo nenhum, eu gosto dos dois de forma genuína, então para mim pouco importa. Mas o que no final das contas ficou bem claro é que este aparelho aqui ele entrega um pouquinho mais, um pouco não, bastante, né? Ele entrega mais produtividade. Mais uma outra coisa, questão de multitarefa. Esses dias eu testei também a questão de você editar vídeo, deixar renderizando, tanto nesse aparelho quanto no iPhone, e os dois conseguiram fazer a renderização do vídeo em 4K, 30 frames, em segundo plano. Os dois conseguiram, tá? O que ainda, dependendo do aplicativo, dá um pouco de pau é você querer subir, por exemplo, preciso fazer o upload de um vídeo no iPhone 14 Pro e quero fazer outra coisa. Aí, infelizmente, em alguns aplicativos ele derruba esse upload quando você sai da tela, que é ridículo, né? Mas para coisas que para mim seriam mais importantes, até que é fazer a edição e a renderização do vídeo, ele já consegue fazer. Agora, aqui não tem problema, ainda mais com 12 de RAM, mais 8 de RAM da RAM virtual, esse cara aqui consegue fazer o multitarefa tranquilo, com o pé nas costas, em qualquer aplicativo, de qualquer forma. Então, é uma vantagem muito importante para quem precisa fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo e não quer perder a produtividade, não quer parar para esperar o aparelho subir um vídeo, né, gente? Então é um ponto interessante também que tem que ser comentado. E é isso, gente. Eu acho que, como tudo nessa vida, não é, deixando bem claro, não é o aparelho perfeito, mas tem sim as suas vantagens. E aí o que cada um tem que fazer? Ver qual vantagem você precisa, qual é mais importante para você. Lembrando que nem todo mundo precisa da tela dividida, como nem todo mundo precisa de um aplicativo de música tão robusto quanto o da Korg do iPhone 14 Pro. Então é o gosto e a necessidade de cada um que vai mandar na escolha. Bom, pessoal, é isso. Então eu acho que o foco é em produtividade, é em multitarefa, é em telas divididas com mais de um aplicativo, e também eu senti que é muito mais versátil, tanto que eu faço questão de levar em viagem sempre o Galaxy, porque o zoom de 10 vezes me ajuda muito. É uma câmera muito completa e acaba sendo uma câmera muito versátil. Outro ponto interessante, tá? Só para fechar, os teclados que você tem, teclados de terceiro, tá? Para digitar na própria tela, são muito melhores no Android do que no iPhone. No iPhone ainda está uma experiência bem sofrível, parecem bem piores os mesmos teclados, tipo teclado do Google, tal, parece pior, parece menor, parece ruim de utilizar. Muitas vezes ele fica entrando e saindo do teclado, entendeu? Você vai fazer alguma coisa, ele está no teclado da Apple, você vai fazer outra, ele volta para o teclado do Google e fica essa coisa esquisita, sem padrão, não é uma boa experiência na Apple, tá? E aqui no Android, no S23 Ultra, é perfeita essa questão de usar teclados de terceiros, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.